Lucas 16, 15, provavelmente, quem estiver assistindo vai ver aqui na frente o versículo, mas o fato é que você não. Você abre a sua Bíblia, Lucas 16, 15, diz assim: os fariseus que amavam o dinheiro, 14, né, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, olha só o que Jesus disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aleluia. Vamos orar nesse momento? Vamos fechar nossos olhos, pedir que Deus nos conceda a revelação da sua palavra. Pai bendito, nós te louvamos pela graça de estudar a tua palavra, de meditar nela, de estruturar a nossa vida nela. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E nós queremos pedir revelação, entendimento, luz do céu. Como Pedro teve aquele insight celestial, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, assim tenhamos insights espirituais, transformadores, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou falar do assunto, um dos assuntos talvez mais fáceis e mais difíceis. Por que o assunto é simultaneamente fácil e simultaneamente difícil? Porque ele é um assunto óbvio quando você analisa o ministério de Jesus, e é um assunto que eu espero que alcance as pessoas para as quais eu estou falando, ou sobre as quais eu estou falando. Porque Jesus não conseguiu. Então é uma pretensão absurda eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Mesmo assim, eu vou fazer isso. Eu vou começar falando um pouquinho de quem era Jesus, e sempre nos evangelhos. Jesus, quando vem à Terra, ele deveria ser, obviamente, muito bem recebido. Obviamente, os judeus esperavam o Messias. A primeira das profecias, Gênesis 3,15, diz que nascerá, da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça, né, da serpente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem falou essa palavra foi o próprio Deus. A primeira palavra messiânica foi falada por Deus. Dessa palavra para cá, segundo alguns dizem que existe 360 profecias messiânicas. Não é tanto não, tá? Mas existe um número bastante grande de profecias messiânicas no Antigo Testamento, talvez algo em torno de 120 profecias, mas muita profecia sobre Jesus. Profecias que falavam de que ele montaria no jumento, profecias que falavam que ele iria para o Egito, e tudo que é profecia acerca do Messias, e as muitas repetições das mesmas profecias. Só que Jesus então aparece, e quando ele chega, eu faço uma pergunta para você: qual é o lugar onde naturalmente se esperaria uma bela recepção para Jesus? Pensa aí. Qual é o lugar que você imagina que quando Jesus entrasse, seria muito bem recebido? Hein? No templo, claro. Ora, Deus é o Shaddai, El Elyon, é adorado naquele templo. Jeová, quer dizer que nem se sabe a pronúncia dele, né? São 4 letras. O tetragrama, proibido de escrever, inclusive, sabe disso, né? É proibido escrever o tetragrama. Esse tetragrama adorado, o filho dele chega, onde ele vai ser bem recebido? Na casa dele. Por isso que Jesus, quando entrou, falou: a minha casa será chamada casa de oração, citando Isaías 54. A minha casa. Ué, mas justo lá ele foi recebido bem? Não. Depois, quem seriam as pessoas que acolheriam a ele de maneira disposta, disponível, de coração aberto? Quem seriam esse povo? Quem seriam essas pessoas? Quem seriam? Os gentios? Não, os judeus. Porque está escrito, como eles esperavam o Messias, se imaginava que exatamente os judeus iam recebê-lo de maneira muito acolhedora. E, na verdade, não foi. E a terceira pergunta introdutória que eu faria: quais as pessoas que estavam mais habilitadas a compreender que ele era o Messias? Quais as pessoas que mais sabiam compreender que ele era o Messias? Quem seriam? Hein?
sacerdotes, os escribas, fariseus, os homens da lei. Então eu vou ler duas passagens, uma para falar que eram eles que deveriam saber. Abra aí Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Você pode ler verso de número 1 até o verso 6. Eu vou ler no microfone exclusivamente porque, para poder sair na transmissão. Mateus capítulo 2, verso 1 em diante. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor em meio às cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá o meu povo. Observe que essa profecia bíblica, eles sabiam, digamos, decorado, falaram essa profecia com fluência. Quem foram eles? Os mestres, os doutores da lei, todos eles. Então Jesus chega no templo, não é bem recebido. Quem é que o espera? Os judeus. Será que o receberam? E quem é que discerne melhor? Os estudiosos da lei, pois exatamente que conhecem onde ele vai nascer. Também não conseguiram. Então o que está acontecendo? Então agora abra João capítulo 1, verso 10 e 11. O conhecido texto de João 1, verso 10 e 11. Olha que coisa. Jesus então chega e diz o texto no verso 10: aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Agora, o povo judeu veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irmãos, como é possível o Filho de Deus, o Filho do Deus adorado, entrar na casa dele e as pessoas o expulsarem, chegar para o seu povo e o seu povo o rejeitar, e chegar para os estudiosos da lei deste Deus e o rejeitarem? Como é possível um negócio desse? Tem que ter uma explicação, queridos. Não pode haver a não ser uma explicação. Tem que haver uma explicação. E a história do Evangelho é a história dessa explicação. Porque se eles não tivessem rejeitado, nós não teríamos sido enxertados. Nós, gentios, nós não teríamos sido colocados. O curioso aqui, que no verso 10 está falando dos gentios. Estava ele no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Então aqui, no 10, está falando de todos os habitantes da terra. Bom, por que isso aconteceu, queridos? Bom, eu vou começar a falar com vocês usando três versículos. Abra João capítulo 7, verso 24. Então você que está com seus dedos engelhados da pandemia, vai abrir agora João 7, 24, né? Não é sintoma do Covid, calma, né? Só estou falando porque já tem um tempo que você está assistindo a macro no sofá. E aí agora você está aqui com a Bíblia, os papezinhos mexendo, os barulhinhos gostosos. O que diz João 7, 24? Não julgai segundo o quê? A aparência, mas julgai segundo o reto juízo, ou façam um julgamento justo, não julguem segundo a aparência. Jesus chega, as pessoas olham ele e tiram uma conclusão precipitada julgando ele. Mas a Bíblia está mandando julgar. De quem é essa palavra? De Jesus. Julguem não pela aparência, julguem de maneira correta. A Bíblia manda julgar. Tem muito cristão, isso é um parênteses, tá? Mas um parênteses que vale para o nosso assunto. Tem muito cristão falando: não, a Jesus não me julgue, não pode julgar. Pode sim e deve. Pode sim e deve julgar. Aliás, a igreja tem o juízo, um dos seus ministérios é o ministério de julgar as coisas que estão ao seu alcance. 1 Coríntios 14, verso 29, abra sua Bíblia aí.
1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, o belo barulho das páginas bíblicas girando. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. Abre aí e você vai ver. Alguém pode ler alto, se alguém achar? Tratando-se de profetas, valem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Aí, ó, os outros julguem. O que eles estão julgando, os outros 2 ou 3, além dos 2 ou 3? Estão julgando se aquilo é de Deus ou não. Claro que estão julgando. A Bíblia autoriza julgar. E Tiago, capítulo 4, verso 11, é o último texto desse parêntese. Tiago 4, verso 11. Mas aí você vai ver em Tiago 4, 11, a chave do que eu quero entrar agora para falar. Tiago 4, 11, diz o quê? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Observe, não está falando de julgamento. Ah, é? Vamos continuar. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está mais cumprindo, mas está agindo como juiz. Olha, observe bem. Qual é o juiz aqui? Qual é o contexto aqui, portanto? O contexto é falar mal, é ser crítico, é ser analítico e crítico e bater carimbo nos irmãos. Aquele ali, desviado. Aquele ali, carnal. Aquele ali, não, você bate carimba. Aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Você é juiz. E ao momento que você julga, o irmão já julga a lei. Então você observa, não é para julgar assim, segundo essa aparência. Você tem que julgar segundo o resto do juízo. O que foi que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra julgar, que Jesus autoriza e até manda, julguem, correto? Essa palavra diacrino no grego, ela é uma palavra que diz assim, que significa separar, fazer distinção. É para a gente julgar. O que é para fazer? É para fazer separação e distinção. É para você aprender por meio da habilidade de ver. O que é julgar? Julgar é analisar. A Bíblia não só permite, como manda julgar. Ela manda analisar. O problema não está, portanto, em julgar. É um outro problema que a gente vai entender. Por quê? Porque veio o Filho de Deus, e os judeus julgaram aquele homem e perderam ele. Eles o julgaram. Então, o problema não é julgar, que o próprio Deus quer que seja julgado, não segundo a aparência. Então, o problema não é julgar. O problema também não está em Jesus, que estava em pecado, quando chegou lá, fez muito milagre. O senhor tem que fazer menos milagre, porque isso assusta a gente. Nunca houve escrito isso. Há um problema no julgador, não no julgado. Há um problema no julgador. Há um problema na pessoa. E aí é que nós começamos a perceber onde é que está o problema. Romanos capítulo 9, abre a sua Bíblia agora, Romanos 9, versos 1 a 5. Aqui é uma das passagens que é dita mais fortes do apóstolo Paulo. Aqui é dito que o apóstolo Paulo amava tanto o seu povo, que ele toparia morrer e ir para o inferno, se isso dependesse da salvação dos judeus. Romanos 9, 1 até o verso 5. 9, 1. Você pode ler o santo varão que leu na estante? Pode ler? 9, 1 a 5, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado. O que você vê? Paulo está dizendo, eu aceitaria ir para o inferno se tivesse com isso que colocar todos eles no céu. Por quê? Porque esses camaradas são muito importantes. Deles depende o quê? Os patriarcas, a adoção de filhos, a glória divina, as alianças, blá, blá, blá. Ele então dá a relação de tudo. Claro, então os caras têm uma moral lá em cima, pô.
Os judeus, de fato, são muito importantes, por causa do conjunto da obra que foi entregue a eles. Por exemplo, se eu falei dias atrás aqui no ensaio, acho que foi no ensaio, que se a Bíblia fosse, não sei se foi no ensaio ou foi na aula de teologia, se a Bíblia fosse entregue por brasileiros, não durava 50 anos. As pessoas começavam a dar opinião e ficavam alterando. E, né? Ah, rapaz, não concordo com isso, não. Rapaz, fica melhor assim. Aí a outra botava a desenhar uma florzinha na Bíblia. As Bíblias, tudo com florzinha. Né? Ou como é o nome daquele negócio? De sticker, não, como é o nome daquele negócio? Scrapbook. Aí metia o scrapbook na Bíblia original de Deus. Não funciona assim. Brasileiro tem a mania de alterar as coisas, né? Mas os judeus não. Os judeus copiavam a Bíblia com números. Não sei se você sabe disso, que o alfabeto hebraico também é alfabeto numérico. Então, para eles copiarem Gênesis 1, por exemplo, eles copiam e contam na matemática para ver se dá certo, chamada gematria. Então, é uma outra escrita que não pode dar um errinho de um número, porque é um negócio sério. Então o que você vê? Os judeus realmente levavam muito a sério as coisas de Deus. Perfeito? Perfeito. Mas agora volta a Lucas 16:15, foi quando Jesus, que a gente leu na abertura, Jesus, então, ele vai falar com os judeus, ou seja, esse povo da aliança, ou seja, esse povo que levava a sério a Bíblia, e ele diz: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Então eu quero falar sobre este aspecto. Até agora foi introdução. Eu quero falar sobre esse aspecto aí, que é o aspecto que fez com que o povo de Israel julgasse a Jesus Cristo. Jesus chegou, eles julgaram. É pecado julgar? Não. Deus manda julgar? Manda. E por que eles julgaram e deu errado? É para julgar? É. E por que eles julgaram e deu errado? Então o problema não está no julgador? Não está no julgado, e sim no julgador. E aí começa: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Irmãos, começa aqui o grande problema da justiça própria, que compõe a religião. Há muitas pessoas que sabem que religião, o que é religião, não sabem definir direito o que é religião. A religião é religare, e a religare significa mais ou menos assim: bom, eu conheço a Deus, então eu vou explicar para você como é o caminho até Deus. Você, 4 Ave Maria, tá, Pai Nosso, vai para, sobe do monte, você faz jejum, a ceia, sube a ceia. Você define o caminho para Deus. Faça o devocional, aí você faz o devocional. Aquilo tudo ali são indicações humanas para encontrar Deus, mas não é o caminho para Deus. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem consegue construir Jesus? Ninguém, ele mesmo. Jesus é a encarnação de Deus. Ou seja, Jesus é o caminho de Deus. Então, o que é religião? Religião é a construção minha para Deus. Qualquer religião é a minha interpretação de como Deus é para Deus. Aqui não é religião. Aqui é uma construção do Pai para nós. É fácil entender ou difícil? Isso é outra história. A gente interpreta bem ou não? Isso é outra história, mas aqui o caminho é daqui. Então, Deus nos concedeu, mas a religião devolveu. Deus instruiu e a religião desenhou. Deus espraiou a revelação e nós dividimos em pedacinhos essa revelação. Então, aí a diferença. A religião é a minha interpretação sobre o caminho. Revelação é o caminho. Você entendeu? Entendeu, queridos? Revelação é o caminho. Religião é a minha interpretação sobre o caminho. Tem muita gente aqui que acredita que, por exemplo, um religioso é aquele que não toma vinho, ou religioso é aquele que não sei o quê, aquele que vai para a escola dominical. Religioso... Não. Espera aí, calma lá. É uma outra interpretação. Isso é uma coisa corrente. O que Jesus explicou sobre o religioso é a pessoa que se justifica a si mesmo. Isso é o que está dizendo. Então vamos lá para Romanos 2, verso 5. Romanos 2, verso 5. E Romanos 10, verso 2 e 3. Eu vou ler Romanos 2, 5. E o ungido aqui da voz de arcanjo
vai ler Romanos 10, versos 2 e 3. Romanos 2, verso 5, diz assim a palavra de Deus: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Está falando Paulo para os judeus, coração obstinado. Pode ler Romanos 10, verso 2 e 3, por favor, Cláudio. Obrigado. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Observa bem, eles já conheciam como é que Deus justificava, sim ou não? Pela lei. Eles acreditavam então que Deus tinha dado o caminho para o homem chegar até Deus. Deus deu o caminho, agora é só chegar. No entanto, Paulo disse: eu dou testemunho de que eles têm zelo. Ora, irmãos, todo religioso tem zelo. Todo religioso tem zelo. Passe na frente dessa igreja da Avenida Dutra, da Presidente Dutra, 7 da manhã do domingo, para tu ver se não tem zelo. Tem zelo, sim, senhor. O Sírio de Nazaré, lá de Belém do Pará, eles não tem zelo? Tem zelo. Mas não é só eles, não. Vai aqui na avenida, aquela igreja, junto do viaduto ali, aquela igreja, aquele templo, igreja não, aquele templo ali, que é igreja, né? Chamam de igreja. Vai lá em determinado dia de manhã, os carros estão todos saindo do estacionamento, assim de carro. Eles têm zelo, mas, irmão, não adianta ter zelo, porque zelo tinha um judeu. Ele diz que tem zelo, mas não tem entendimento. O seu zelo não se baseia no conhecimento verdadeiro. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, ignorando o recurso que veio do céu, eles então fazem o quê? Procuram estabelecer o seu próprio. Opa, eis a chave. Então, o que você tem como estrutura de uma pessoa religiosa? Uma estrutura da pessoa religiosa, a pessoa que ela olha para si e fala: eu estou muito bom na fita. Eu vou dizer um negócio. Ai, é uma honra muito grande para Deus me ter como seu filho. Eu fico pensando assim, por que não cheguei antes, né? Eu teria sido bem mais útil se toda geração tivesse uma pessoa como eu, né? O camarada é a última Coca-Cola do deserto. O camarada é uma honra para Deus. Já pensou? E a Bíblia fala de um camarada que pensou isso. A Bíblia fala. Alguém sabe o nome desse cara? Zebedeu? Não, com certeza. Quem foi o outro que falou? Ricardo. Não tem Ricardo na Bíblia. Quem foi mais? Estou brincando. Ninguém falou isso não. Elias. O profeta Elias fez um milagre lá com o profeta de Baal. E caiu fogo do céu. O camarada mata. E os caras foram lá, mataram 850 profetas. Ele então saiu esvaziado da unção, e eu sei o que é isso, você depois que ministra, esvazia. Esvaziado da unção, a mulher gritou, falou assim: pega esse homem, vamos matar ele. Ele sai correndo com medo daquela mulher. A mulher chama Jezabel, e aí Deus encontra Elias para encurtar a história, lá numa caverna, chega para ele e fala assim: que fazes aqui, Elias? Aí Elias, falando uma linguagem um pouco mais moderna, ela começa assim: tenho sido muito zeloso. Mas deixa eu puxar uma conversa do final do século 21. Deus, não aguento mais não. Só tem eu para segurar esse piano? Eu pensei que o Senhor ia me enviar vários profetas, mas tudo depende de mim. Se é para os profetas de Baal, depende de mim. Se é para dar seca nessa terra, depende de mim. Tudo aqui, se eu mando chover, para de chover. Se eu mando chover, é difícil. O que Deus fez? Instantaneamente disse assim: vai até a casa de Eliseu e unge Eliseu, filho de Safate, em teu lugar. E unge Jeú, rei de Israel. Pum, acabou o ministério. O ministério de Elias acabou ali, na hora que ele reclamou que ele era o bonzão. Acabou. Então você observa que o religioso, ele tem esses rompantes de ser bom. Irmãos, todos que Jesus encontrou tinham esse rompante. Os caras é bom demais. Sei onde Jesus vai nascer, sei o que ele vai comer, está escrito não sei que tal, ele vai, não sei o que, ele vai pular, ele vai rodar peão ali na esquina tal, porque está escrito em sofonia, não sei das quantas. Sabe tudo. Agora, na hora que ele chega,
julgou o Filho de Deus e o descartou. Avaliou e o descartou. Irmãos, o que faz uma pessoa conhecer tanto a Bíblia e não entender nada de Jesus? Fala baixinho aí, misericórdia. O cara entende tudo de Bíblia e nada de Jesus. O Filho de Deus passa debaixo do nariz dele e ele não sabe quem é. Isso é muito sério, varia, só para você ficar pensando, é um minuto aí. Tem misericórdia, Deus. O povo escolhido, o povo da aliança, o povo de Abraão, o povo da redenção, o povo dos... Tudo! Chegou o Filho de Deus, não entendeu. Quem são os religiosos? Você que está assistindo em casa, no seu Facebook ou na gravação, quem são os religiosos? Primeiro, o religioso compara o outro consigo. O olho está sempre fora, não está para dentro. Aí eu estou adiantando a palavra. Depois eu vou falar sobre olhar para dentro. Por enquanto ele está olhando para o outro, para se comparar. Ele não aprova o outro, ele vê o que não aprova no outro, mas ele não vê a essência do outro. Essa mulher, adulterada. Ele está ali com Jesus, lá, a mulher pega a pecadora, né? Os pés de Jesus, não é Maria Madalena. Aí Simão fala, se esse homem fosse de Deus, que eu estou passando vergonha com esse homem, essa mulher aqui dentro da minha... Aí Jesus, Simão, pronto, ferrou. Quando ele fala Simão, ferrou. Porque ele, pois eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés. E essa mulher não cansa de lavar os meus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. O Simão se compara com a mulher para ficar melhor. O religioso olha para o outro para ficar melhor. Irmão, você sempre vai achar alguém pior do que você, pode ficar tranquilo. Mas sempre vai achar alguém melhor também, viu? Por que não olha para cima para o melhor, para se achar pior? Nunca olha, irmão, só olha para baixo para achar o pior, para se achar bom. Nunca olha assim, que tremendo homem de Deus, para ir em casa chorar e cair de joelho. Isso não faz, mas olha a pessoa errada e compara e diz, fulano de tal não presta. Olha a pregação para criticar, mas não olha a pregação para aprender. É assim que funciona o religioso. O religioso está com o olho para fora. O religioso, ele não recebe o outro como um presente, ele recebe o outro como um incômodo. Olha o que eu falei, o religioso não recebe o outro como presente, recebe como incômodo. Quer ver? Jesus está lá em Mateus 18, está ali, tal, aquela coisa toda, não é Mateus 18 não, é outra passagem, acho que é Lucas 18. Ele está ali com os discípulos, e aí tem aquele barulho, e você sabe, onde Jesus está, tem gente e tem barulho, né? Gente e barulho. E aquela confusão. E ele percebe que os discípulos dele não estão deixando chegar a criança. Aí ele fala, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais. Mais do que deixar, é não impeça, porque delas é o reino de Deus. No filme Jesus, da Mocidade para Cristo, ele ainda pega uma criança nos braços, para falar essa lição, naquele filme, né? Aquele filme Jesus. Então assim, mas o religioso impede. Jesus, a criança é um presente. Então o outro, quando chega em casa, fala, ai lá, meu Deus, Gabriel, Elias, da minha casa. Senhor, me dá graça, Senhor. Diga, rapaz. Aí você atende aquele cara, falei, rapaz, não é fácil essa videira, viu? O pessoal chega na nossa casa a hora que a gente não quer. Já virou religioso, meu santo varão. A pessoa já não é mais seu presente de Deus. Engraçado, né? Por que aquela pessoa não foi recebida como dádiva de Deus naquele instante que quebrou tua rotina? Quem sabe se você recebesse como dádiva, ouviria uma palavra de Deus da boca daquele camarada. Mas você está aqui no coração. Que droga, bora, varão. Sim, diga. Né? Aquele Roberto, que esse dia, hoje eu não estou, porque hoje, quando a gente estava vindo para cá, estava fazendo, acho que 4 graus, né? Aí eu tive que vir assim, agasalhado. Aí, por isso que eu não estou com aquela roupa que colorida. 4 graus, foi? Mais ou menos de 4, entre 4 e 20, mas estava bem frio aqui. Entre 4 e 24, estava bem frio. Aí eu vim de casaco. Mas o Roberto, é engraçado, você sabe como foi a chegada de Roberto aqui na videira? Você não sabe não. Ney, cadê Ney?
levanta a mão. Ney estava dirigindo aqui na cidade, sei lá, pegou o camarada. Aí Ney fala de Jesus para todo mundo, aí Ney foi falar de Jesus para o cara, né? Porque para Ney, aquela pessoa Ney não é um religioso. Para Ney, aquela pessoa não é um saco. Aí o camarada vai falar, aí falou, tudo bem, não sei o que, tal, como é que está você? Ele falou, estou bem não, tal. Aí falou, eu sou pastor, não sei o que, daquela Lagoinha, blá, blá, blá. Começou a falar, ele falou, você tem algum homem de Deus aqui em feira? Aí, olha só, eu vou contar um negócio contra mim aqui, viu? Eu vou me meter bomba em mim aqui, mas vamos lá. Aí, ele aí chegou, eu conheço um homem de Deus. Não duvido, não tem homem de Deus. Tem um homem de Deus, vou te levar. Aí Ney levou lá em casa. Eu estava, já riu, já sabe. Eu estava de short, irmão. Tinha gente na minha casa. Ney fala, Niles, eu estava aqui dirigindo, disse que tem um cara aqui que quer ver um homem de Deus. É mesmo? Aí eu imaginei assim, sei lá, levar para alguma pessoa aqui em feira e tal. Eu estou na sua porta. Meu Deus! Aí eu falei, eu nem pensei que ele estava falando. Aí eu... Pô, velho, que saco. Não, sério, eu estou falando... Roberto, não lhe peço perdão. Eu já pedi perdão a Deus, então para você eu não peço, não. Porque você não sabia disso. Eu falei, que saco. Pô, velho. Eu não sabia quem era, não sabia de nada. Eu falei, pô, velho. É para você ver que religioso... Chega perto de mim, tu não tem cheiro de naftalina? Tem. Tem. Se eu chegar perto de você, vai ter um pouquinho de naftalina também. Naftalina, coisa velha. Aí eu saí, aí na hora eu me lembrei. Porque sem saber hospedaram anjos. Eu sempre lembro esse versículo. Aí eu falei, Senhor, me perdoe. Aí fui andando até a porta. Tinha gente em minha casa, eu não podia receber Roberto. Estava de short e tudo, sandália, todo desmalamanhado. Fui lá para fora. O tal do homem de Deus, aquilo não podia ser homem de Deus, né, velho? Aí saí, era Ney com um pastor. Todo arrumado, tá, com a mesma barriga, com a mesma barriga até hoje. Aquela barriga redonda aqui. Aí foi falar comigo, 1 a 1, viu, Roberto? Aí fomos conversar e eu falei várias coisas para ele e tal, deu uma palavra, não sei o quê. Ele disse, eu quero conhecer a videira. Não, rapaz, aí eu sei que eu entrei, aí depois ele me falou, você me recebeu só na porta, né? Ele me falou isso, ele viu. Mas eu não... Quer dizer, eu podia ter interrompido a pessoa com que eu estava, botado para dentro. Mas eu não conhecia. Mas observe, o limite entre ser religioso e você rejeitar e o limite de aceitar é muito fino, irmão. Só Deus sabe. Eu estou contando aqui pela primeira vez, vocês estão tudo sabendo, vai ficar gravado aqui, estou ferrado. Estou nem aí. Então, assim, a verdade é essa. A gente, para virar religioso, é só virar a chave. É só se importar mais conosco do que com o outro. Assim era o fariseu. O religioso se torna Deus. O religioso, queridos, é insuportável, pois ele não é misericordioso. E ele se define superior. Lucas 18, verso 9 a 14. Lucas 18, verso 9 a 14. O religioso é superior. Lucas 18, verso 9 a 14. Eu vou ler por causa do... Um abraço, Roberto. Você é uma bênção, viu? A gente gosta de pregar e se divertir. Tá? Então, agora você foi objeto dessa alegria. Você é uma dádiva de Deus para todos nós. E por causa de você, eu estou dizendo que eu quase era um religioso. Lucas 18, 9 em diante. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, olha aí, ó, já está dizendo tudo. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Aí Jesus fala, eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então você vê claramente, o religioso é um problema. O religioso está sempre... Então, eu estou falando isso para vocês e usei um exemplo limítrofe da minha própria pessoa para você perceber que você pode se tornar um religioso. Quer ver um sinal de que você é religioso? Quando você se incomoda demais com as pessoas que estão erradas.
quando elas erram ou desobedecem e lhe incomoda demais, você está ficando religioso. É porque você está olhando mais o erro da pessoa do que a pessoa. Vou repetir. Você está olhando mais o erro da pessoa do que a pessoa. A pergunta é, por que a pessoa errou? Provavelmente você não ensinou a ela o que deveria. Provavelmente ela não sabe alguma coisa que você está sabendo. Provavelmente ela não tem a revelação que você tem. E por que você se incomoda com ela? Irmãos, é por isso que na igreja Deus permite os fracos, para os fortes aprenderem a lidar com eles. Para os fortes aprenderem a se humilhar. Para os fortes aprenderem a exercer misericórdia e piedade. Não pense a você que aqui vai ter uma uniformidade de santidade, isso não vai existir nunca. Os fracos sempre, os pobres sempre esteve convosco, e os fracos também, porque isso faz parte do equilíbrio da igreja. Aqueles que estão chegando, por exemplo, estão chegando aqui e não ouviram várias coisas que os mais antigos ouviram, sobre discipulado, sobre curso de noivo, casamento, um bocado de coisa de discipulado. Os que estão chegando, a gente faz o quê? Ixi, que pessoal! Não é assim não, não é assim, o religioso é que faz isso. Mas tem uma outra coisa que marca não só a justiça do camarada, mas também o coração. Mateus capítulo 15, verso 1 e 2, eu vou pedir que Cláudio leia. E eu vou ler Mateus 23, 27 e 28. Mateus 23, verso 27 e 28. Mas Cláudio vai ler Mateus 15. Então, se você quiser abrir Mateus 15, depois você pula para o 23. Mateus 15, verso 1 e 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Agora, Mateus 23, eu vou ler os versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Presta bem atenção agora que eu vou falar. Quando Jesus está enfrentando ou falando com os fariseus em Mateus 15, os fariseus estão reclamando, porque, vou usar a linguagem nossa, tá? Linguagem nossa. Eles diriam assim: por que é que os discípulos não usam máscara nem passam álcool gel? É isso aí. Por que os discípulos não respeitam 1,5 metro de distância e se abraçam uns aos outros? Mais ou menos isso. Ele está nessa pegada aqui. Jesus vai dar uma lição e ele, na sequência do ensino, ele vai lá assim: deixa eu te explicar bem claramente. Será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago, mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas que tornam o homem impuro. Jesus usou aquela figura do lavar mãos para ensinar uma outra coisa, que você agora vê: o coração. Segunda coisa, primeira, autojustiça. Segunda coisa, coração. Preste atenção no que eu vou falar. As pessoas que não são capazes de analisar o seu próprio coração são religiosos. Vou repetir. As pessoas que não são capazes de analisar o seu próprio coração são religiosos. Eles não compreenderam que tudo que é comportamento externo vem de uma motivação interna. Você tem que explicar, você que está em casa, exemplo simples, você que está em casa e não é religioso, você é obrigado a dizer para si mesmo por que você não veio hoje para aqui. Se eu virasse a câmera aqui, aliás, lá dentro eles têm um recurso para botar todo mundo aqui para enxergar. Aqui está cheio de gente, cheio. Perfeito? Perfeito. Mas você que não veio, que não sabe quem é que está aqui, você tem que explicar, pelo menos, para mim não. Eu não vou sair, eu vou ter trabalho de passar a mensagem agora para saber por que, sei lá, quem não veio. Eu não. Você deve contas a Deus. Agora, você que está em casa, você não veio para macro presencial.
preste atenção, você tem obrigação de dizer dentro do seu coração por que o seu comportamento externo foi esse. Discípulo não é aquele que avalia comportamento. Por exemplo, cocaína. Não tem cocaína na Bíblia. Aí o cara fala assim, vício. Aí ele fala, não é vício não. É uma vez, toda segunda-feira eu dou uma cheiradinha para ativar, entendeu? Minha semana. Todos os que riram... Não, estou brincando. Isso aí já é demais. Mas, irmão, seja sincero, não tendo na Bíblia e não sendo vício, como você diria que cocaína é pecado? Me diz. Você não pode dizer. Então, para você ver que se for botar um corolário de regras sobre pecado ou não pecado, já foi, irmão. Já foi, não vai existir nunca. Os pecados vão se renovando, vão mudando. O sujeito não quer ter filho, por exemplo, casa não quer ter filho, um exemplo, né? O sujeito casa, não vou ter filho. É pecado, irmão. Eu estou dizendo aqui agora. Presta atenção, o sujeito casa e não quer filho, ele está em pecado. Por quê? Porque a vida egoísta é a vida do solteiro, fique solteiro. Você casou é para constituir família. O projeto de Deus não é casamento, é família. Por isso que a igreja não é um casamento, a igreja é uma família. Agora, não tem na Bíblia, presta atenção, não tem na Bíblia o regulamento. Não ter filho é pecado. Não tem isso, nunca vai ter. Também nunca vai ter que a cocaína é pecado. Então não é assim. O legalista, o religioso legalista, ele quer a regrinha, porque ele olha tudo. Gabriel Elias, você infringiu o artigo 23, código 422. Pelo amor de Deus, aí não, aí é muita coisa. Não, não existe isso. Não existe. Então, como é que funciona? Jesus veio aqui para dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aí eu pergunto a você, você sabe guardar o coração? Sei não. Eu basta ir em Luzerne. Não. Você sabe guardar o coração? Não. Então tu não é um cristão, tu é um religioso. Simples e curto. Você é um religioso. Você sabe por que não veio? Não veio porque não quis. Religioso. Religioso. Numa boa palavra para doutrinária para você, morra. Calma, não é morra de físico, não. Morra para o seu eu. Seria essa palavra. Morra para o seu eu. Você quer tanto as coisas impor sobre você, que você já perdeu Jesus. São essas pessoas que vivem para si, que Jesus passa e não vê. São essas. Jesus está diante de pessoas que conhecem tudo da Bíblia e nada de Jesus. Então Jesus em Mateus 23, para quem gosta de teologia, para quem é aluno da faculdade, você vai ter em Mateus 23 o discurso dos 7 ais. Então quando você chegar em casa, você vai grifar os 7 ais de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, 7 vezes ele vai dizer isso. Mas quando chega no verso 27 e 28, ele vai dizer o problema de muitos religiosos. Muitos não, todos. Ai de vós, mestres da lei. Ele é o 6º ai. Hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, todo tipo de imundície. Irmão, o sujeito, ele está cheio de imundície por dentro, ele não realiza tudo por fora. Pode ser covarde, pode ser inviável realizar, pode ser que ele não tenha dinheiro para realizar, pode ser que ele tenha tanta raiva e o que ele quer realizar é crime. Pode ser, ele quer matar uma pessoa, ele não vai matar porque é crime, então ele tem medo. Então tem muita coisa que está, por exemplo, inveja. Como é que você vai materializar a inveja? Nunca. Você nunca vai materializar a inveja. O orgulho, como é que você vai materializar a inveja? O orgulho já é mais fácil, por atitudes. Mas o orgulho, se o cara não discernir o orgulho, já foi, meu irmão. Então, quem não sabe examinar o seu coração, o que ele fica? Ele fica como um sepulcro, ele vai pintando por fora. Vai pintando por fora. E o que é caiação? Você sabe o que é caiação, né? Caiação é água com cal. Então você põe água, cal, fica branca, aí você pega aquela trinchão e aí pinta o cemitério todo. Mas não esqueça, tem osso dentro. Está bonitinho, está branquinho, mas é cheio de osso. Então assim, por isso que não adianta a gente trabalhar comportamento. Por isso que não adianta você ficar censurando o certo e errado. Por isso que nunca eu fico falando aqui de roupa de mulher. Nunca vou falar, jamais. Convivi num local que se ficava, só quem pecava era a mulher.
Homem não pecava? Calça comprida? Mulher. Cabelo? Mulher. Perna raspada? Mulher. Mas tudo, só quem peca é mulher. Isso é absurdo, uma aberração. É falta de noção do que é pecado. Pecado se origina num coração não nascido de novo, não transformado. Jesus disse isso claramente. E quando ele diz isso, ele está falando para atingir exatamente o cerne e explicar para mim e para você: eu vim, mas eles me rejeitaram. Eu vim, mas eles me rejeitaram. Qual é a tática do religioso? Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. Qual é a tática do religioso? Eu vou citar mais 3 versículos e começar a encerrar. Na verdade, já comecei a encerrar. Filipenses 2,14. Façam tudo. Pode ler, viu, se achou. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Isso. Eu vou pular os 2 versículos que ia citar, eu apenas vou citá-los aqui. Quando Paulo estava com aquele coraçãozão de Romanos 9, eu queria ir para o inferno, desde que ele fosse salvo, mas ele não foi tendo tempo assim não. Porque no final de Atos, lá no capítulo 28, ele foi para Roma, e quando chegou em Roma, ele juntou os seus amigos e começou a pregar, e quando ele estava pregando, os judeus apareceram, entraram lá e acabaram com a pregação dele. Criaram uma baita de uma confusão. Aí quando chega em Tessalonicenses 2, aí se você quiser abrir, senão eu estou abrindo aqui, 1 Tessalonicenses 2, ele já está mais zangadinho com os caras, porque os caras atrapalhavam a pregação dele em tudo que era o lugar que ele ia. Aí ele vai falar assim, no verso 16, no verso 15 e 16, mataram o Senhor Jesus, os profetas também nos perseguiram, desagrada a Deus, são hostis a todos, verso 16, 1 Tessalonicenses 2,16, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Olha só o que ele vai falar. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, bem feito, caiu a ira. Paulo já estava por aqui com os caras, falando: esse religioso eu não aguento mais ver na minha frente. Então tem uma hora que você também não aguenta ver religioso. Irmãos, o religioso, ele é aquele que trabalha com murmuração e contenda. Um religioso vai estar no meio dos irmãos, aí vai lá, Fê, meu Deus, aquilo é saia da irmã. É assim. Meu Deus do céu, essas calças stretch, eu vou te contar, é do cão. É assim. E fica tim, soltando veneno, o tempo todo veneno. Como é que o camarada vê tanta coisa? Irmão, é exatamente o olho religioso do coração procede, e está saindo tudo. Por isso que o bom do religioso é porque ele solta a meleca todinha, falando com a boca. Você vê o preconceito, a falta de perdão, olhar o defeito, não olhar a virtude, você vê. Irmãos, é claro que eu posso estar falando aqui e algum religioso está tomando no nariz direto. Aí é que eu vou fechar aqui a palavra. Eu não tenho muita esperança de que mude. Eu vou fazer o seguinte: a igreja tem esperança de que mude? Diga amém. Não tem, só tem uma pessoa na igreja. Eu vou dar uma chance de novo. A igreja tem esperança de que mude? Diga amém. Não siga o gato pingado, não mais que isso. Porque os caras rejeitaram Jesus. Então, irmão, nós estamos num dilema. O dilema aqui não é converter religioso. O dilema é você não ser religioso. Aí tu vai tomar um vinho. Tomar um vinho. Será que pode? Esconde aqui. Irmão, infelizmente, a gente sabe que tem gente fraca. Tudo bem, esse exemplo aqui, o que é gente fraca? Gente que não deve beber. Porque o avô foi alcoólatra, o pai foi alcoólatra. Não deve beber. Eu estou dando um conselho, orientação pastoral. Obedeça. Mas não concordo. Então, obedece sem concordar. Pronto. Não tem na Bíblia? Tem. Obedecer a vosso pastor. Então, obedeça. Mas não vou obedecer. Da porta para fora. Pronto. Porque a Bíblia diz para obedecer ao pastor. E eu sei que você não deve beber. Se seu avô e seu pai foram alcoólatras, você tem na família alcoólatra, não deve beber. Por que não deve beber? Porque tem uma coisa chamada demônio. Você quer o nome do bicho?
Eu acho que não precisa dar não, né? Lá fora chama de Zé Pilintra. Aí ele pega o cara e é mais poderoso do que você e seu copo. É claro. Mas entenda, não é pecado tomar vinho que Jesus tomava. Então, o que acontece o religioso? O religioso, quando alguém levanta um copo de vinho, ele critica. E a pergunta é, você está lidando com o seu irmão como um religioso? Você está lidando com o pode e não pode como religioso? Eu já vi o contrário, irmão. Eu estou falando aqui. Eu já vi o contrário. Não sou religioso, não, vou dançar. Aí, cheio de dança. Não entendi. Ele dança para não ser religioso? E se não é religioso, não precisa dançar. Vocês já viram isso, sim ou não, irmão? Claro. O cara quer dizer que não é religioso. O que ele é, então? Abestalhado. Só pode ser? Porque ele... Não entendi. Se ele não é, não precisa provar. Por que ele quer provar? Para quem? Então ele não... Então ele... Nem sei o que esse cara é, doido mesmo. Não é possível. Isso não se faz, irmão, não faz sentido. O que eu sou diante de Deus. O que eu estou diante de Deus. Se você tem dúvida do que eu estou, eu cito decorado. Bendito Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. 4. Ponto também dos elegidos dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha lá. Então, é no banheiro, tem que ser santo. É na cama, tem que ser santo. É na comida, tem que ser santo. É dirigindo Jesus de misericórdia, tem que ser santo. Tem que ser santo em todo lugar. Então, ou é religioso ou é santo, não tem meio termo. O religioso faz o quê? Te louvo, Senhor, porque eu sou da banda da videira. Te louvo, Senhor, porque eu sou líder de conexão. Já foi. Já cai. Já cai, pode ter certeza. Mas o espiritual, aquele que Jesus trabalhou no coração, ele vai pregar. Aí, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Estou nervoso. Jesus, por que está nervoso, rapaz? Você já pegou 1.500 vezes? Não, rapaz, todo dia é a primeira vez. Entendeu a história? Dependo de Deus. Se eu pregar de mim mesmo, não é eu pregando, não é Deus falando, é eu falando. Eu não quero que eu fale, eu quero que Deus fale. Uma coisa simples assim, querido. Então, a palavra não é para o religioso. Se tem algum religioso aqui e você for convertido, eu vou subir o corcovado de joelho. Porque eu não acredito. Mas você acredite, se vire. Você é religioso, você que acredite. Eu não acredito. Mataram Jesus, eu tenho que acreditar em religioso, eu não. Então é bom que você acredite em você, sozinho, porque eu não ajudo. Não. Essa é a única hora que eu não ajudo. Acredite em religioso, em orgulhoso, acredite em aquilo que não pode falar aqui no microfone, ser transformado, né? Você entendeu, né? Acredito, mas no religioso não. Não acredito. Então, você sozinho, acredite sozinho por sua conta e risco. Agora, você que já conheceu a libertação de Cristo Jesus, ficar com a religião e perder Jesus, não faz isso não, irmão. Não faz isso não. Amanhã levante para você fazer seu devocional. Se o seu devocional está chato, você fala com ele. Você diz assim, Senhor, eu estou fazendo para obedecer, mas não estou entendendo até agora para que serve isso. Fala assim para Deus, para tu ver que Ele não vai te responder. Ele te responde assim. Irmãos, Deus fala comigo o título da lição do próxima semana. Deus diz assim, vai falar isso. Aí eu vou lá e escrevo a ministração. Deus fala ou não fala pela nossa ministração, filha? Fala ou não fala? Mas Deus fala, tem que falar aqui. E para eu ouvir, eu tenho que ser um nada. Não estou batendo no peito e dizer, eu escrevo. Não existe eu escrevo, existe Deus fala. Eu ouço e ponho no papel, fim, mais nada. Você entende o que eu estou falando? Se a gente está quebrantado, a gente não perde Jesus. Se a gente está religioso, Ele já foi e tu não viu. Ok? Eu vou encerrar dando a última dica para você. Você pode abrir para mim? Filipenses 3? A gente termina com Filipenses 3. Filipenses 3. Eu vou chorar lendo esse texto, estou avisando, viu? Meu Deus do céu. Filipenses, capítulo 3. Que coisa fantástica. Filipenses 3. Verso de número 4. Se alguém pensa que tem razão de confiar na carne, ainda mais eu.
Verso 5, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, 2 pontos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou você é de Cristo, é religioso, ou você joga tudo fora por Cristo, ou você fica com sua tralha sem Cristo. Ou você reconhece que não é nada o que você é para ganhar a Cristo, ou você não terá Cristo e fica com tudo o que você é. Simples assim. Hebreu, fariseu, rico, bonito, não sei o que, blá, blá, blá. Fica com tudo e sem Cristo. Paulo diz, eu abro mão de tudo como esterco para ganhar Cristo. Eu esqueço das coisas que para trás, o meu pecado que foi, o que passou, eu esqueço para ganhar a Cristo. Eu prossigo para o alvo. Queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu queria nessa hora orar, e eu vou fazer uma oração simples. Eu vou fazer uma oração, e você que está na sua casa, você que está assistindo, é hora de você escolher ou sua justiça, ou Cristo. Ou você entende de coração que o pecado está lá dentro, ou você vai bater no peito e dizer que é o bonzão, e perder Cristo. Você que essa noite, já é muito tempo da videira, você questiona muita coisa, você que quem sabe está se achando um bambu, sabe o que é um bambu, né? Bambu é como aquela madeira rígida, porém oca. Uma madeira, olha, deixa eu falar um negócio para você. Se você vai ter dificuldade de vir à frente, tu já é o religioso, meu filho. Tu já é. Se tu defende a tua imagem, mas aceita ler o texto em que Davi é humilhado pelo profeta Samuel sobre o adultério de Batseba, tu já é religioso, porque tu aceita o pecado dos outros, mas não confessa o teu. Tu vê a exposição dos outros, mas não quer a tua. Você aceita o Cristo morrendo nu, mas não quer tirar a máscara e a roupa. Essa noite é uma noite de conserto e transformação. Eu vou orar aqui com meus olhos fechados. E você vai vir à frente por um item que Deus falou contigo. Pode ser aquele primeiro texto lá da palavra. Ou então pela última coisa que eu falei da vara de bambu aqui. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você tem que tomar uma posição por sua própria vida. Como eu disse, eu não acredito em conversão de religiosos. Mas como eu não sou Bíblia, então você que acredita, faça alguma coisa por sua vida agora, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai, por esta noite. Eu quero pedir com temor e tremor ao Senhor, que o Senhor nos ajude a guardar o coração, Senhor, sobre tudo que